capítulo 2 do livro de Neemias, o versículo 18. Então lhes declarei como a boa mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos, edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Quem pode dizer amém? Amém. Fica à vontade, meu mano. Já não é a primeira vez, e eu tive ministrando em outras situações aqui. E louvo a Deus porque no decorrer desse tempo o Senhor, como foi dado, Ele nos dá certas revelações para o tempo que estamos vivendo. Hoje eu conversava com a minha querida esposa sobre o que ministrar e o que Deus tinha colocado no meu coração. E de forma bem objetiva, o contexto de Neemias, a história e o livro de Neemias se resume muito mais ao que ele fez que disse quem ele é. O gabarito, o currículo dele não está nas qualidades ou nas características anunciadas, tanto que ele não é um livro profético, nem por isso deixa de ser um livro em que Deus fala demais. Porque enquanto a gente só ouvir Deus nas palavras e não nos movimentos que nos rodeiam, não vamos perceber Deus no nosso dia a dia. Deus se expressa de todas as formas. 2, não é um livro poético, não tem palavras bonitas, floreadas, não tem cânticos, tem trabalho duro, tem suor e sangue. A história da gente não precisa ser poética para ser inspiradora. Neemias é um contexto de livro que traz a história de alguém simples, movido por uma causa, que executa o extraordinário porque ele não aceitou nada menos que isso. Demonstra que Deus é o combustível potencializador de pessoas simples executarem o extraordinário na sua história. Não tinha formação, não tinha pedigree, não tinha linhagem, porque nem a Bíblia diz a linhagem dele. Não nasceu em Jerusalém, mas vai restaurar Jerusalém. Porque ninguém, normalmente nós precisamos entender isso, ninguém pode criar na sua mente a ingenuidade de quem fere e cura. Isso não acontece. Normalmente quem cura é quem não teve nada a ver com a ferida. Normalmente quem restaura não teve nada a ver com a destruição. Deus não está preocupado se foi você o responsável pela destruição. O interesse de Deus é se você está disposto a ser um agente da restauração. E quando a notícia chega para Neemias, a causa queima em seu coração. E é impossível Deus usar alguém que a causa não queime. É por isso que tem coisa que Deus não vai permitir que ninguém se aproxime para te ajudar, porque o nível de engajamento com a causa não é o mesmo. Por isso que certos projetos que Deus te deu são seus, e você não deve fazer sociedade com ninguém. E isso é profético que eu estou dizendo, porque não estão envolvidos e a causa não queima no coração deles como queima no seu. Mas vai gastar mais tempo. Porque é que Deus não chama pastor Diego mais ninguém para ajudar Noé? Porque ninguém
Ninguém tinha no coração o que queimava o coração de Noé. Deus dá uma obra para ele, estende o prazo, mas não aproxima ninguém para que ele realize. Da mesma forma com Neemias, Deus não manda ninguém, mas nem por isso o projeto não vai ser realizado. O Senhor não quer você fazendo sociedade com gente que não queima o mesmo propósito que queima no teu coração. A visão foi dada a você, o sentimento foi colocado no seu coração, a visão estratégica, o empreendedorismo, aquele negócio foi dado a você, e você está querendo enxertar gente no meio. Neemias não chamou ninguém, ele bate no peito e fala: se o Senhor deu a mim, vou eu lá, manda eu, e simplesmente viabiliza para mim, porque eu vou arregaçar as mangas, porque eu não preciso de uma profecia para saber que o que Deus está me dando provém dele. Queimou no meu coração e Deus abriu a porta. Entra com força. Ele fica 4 meses planejando e se preparando. E eu e o pastor Diego conversamos e o tempo todo planejamos muitas coisas. Mas pastor, sempre tem, Alex, tem sempre imprevistos? Tem porque você vai ter que lidar com o cumprimento da promessa. E tem um detalhe do cumprimento da promessa. Sabe qual é? Você se planejou, mas Deus faz abundantemente mais do que pensamos e pedimos. Ele planeja, mas ele agora vai preparado, esperando, e do mês de Kislev ao mês de Nissan ele está esperando a oportunidade, e ela aparece. Não existe uma vez na minha história que o coração não queimou e Deus não abriu uma porta. Pega na mão de alguém e fala: quando o coração queimar, você está muito próximo de ver uma porta se abrir sobre a sua vida. Não despreze quando Deus queimar teu coração. Mas pastor, tem uma crise. Mas já disse o grande Salomão: quem olha o vento não semeia. Para de olhar a tempestade, porque tempestade não gera colheita. Olha para a terra e continua plantando. O teu coração queima, o Deus de toda a terra vai fazer germinar, com seca ou com tempestade. Não interessa, se queimou, faz. Em um dia o rei chega para ele e fala: por que você está batido? E ele fala: a terra dos meus pais estão destruída. Ele fala: o que você precisa? Se o Espírito Santo descesse aqui e perguntasse a você isso, você responderia de bate pronto? Ou você ainda iria parar para analisar? O fluxo está grande, né, filho? A correria está grande, né, filha? Nem parou para definir os seus projetos. Para que Deus faça abundantemente além daquilo que pensamos, precisamos pensar sobre Ele. O chão precisa ser dado a Deus para que Deus te faça voar. Ele está preparado e o rei fala: está tudo aqui, vai. Ele vai sair do palácio e vai em direção a Jerusalém. De forma rápida, eu quero de forma objetiva passar essa fase. Ele vai sair do palácio com um projeto. Ele está saindo do palácio com um projeto. Qual é o melhor lugar daquela nação? O palácio. E Deus tirou ele do palácio, do melhor lugar, para ir para um lugar abandonado, uma cidade fantasma, completamente abandonada. O que faz você sair de uma posição para uma mais baixa? É o que te move. O que você prefere? O palácio sem história, sem projeto, ou a cidade abandonada, onde você vai construir uma história? A tua visão está focada em quê? Em luxo sem propósito ou em trabalho com legado?
Porque ao momento que ele sair do palácio, vai acontecer de tudo. Vão se levantar inimigos. E inimigos se levantam somente contra alguém que está fazendo. Não há oposição na mediocridade. Não há oposição em gente parada. Opositor é gente parada no caminho de gente em movimento. Ele chega em Jerusalém e ele vai se deparar com algo muito pior do que ele imaginou. Porque não eram muros destruídos, era uma sociedade corrompida. Só para vocês terem uma ideia, as pessoas mais ricas emprestavam dinheiro aos pobres, eles não podiam pagar e eles tomavam os filhos para trabalharem para eles e pagarem pelo trabalho. Isso nunca acabava, como se fosse um trabalho escravo. A cidade, ela não estava destruída fisicamente. O físico era só reflexo do humano. A tua casa física vai refletir o que está a tua casa lar humano. Eu já fui em casa simples, chão batido, impecável. Não tem a ver com simplicidade, tem a ver com essência. Neemias inicia um trabalho desafiador. Primeiro, ele vai restaurar uma cidade que não se enxergava precisando de uma restauração. O episódio do livro de Neemias ocorre 71 anos depois que eles voltam do cativeiro. Entenda o que eu vou te dizer. O maior desafio de você ajudar alguém é essa pessoa querer ajuda. Recebi essa orientação de uma psicóloga. Eu falei, olha, preciso de um contato para uma pessoa. E ela fez assim, deixa a pessoa me procurar, dá só o contato. Eu falei, mas por quê? Ela falou, não força. Porque o procurar ajuda já é o começo do tratamento. Neemias chega e tem que falar com eles. Vocês estão em miséria. Só que a miséria se tornou parte da sua vida. Precisa vir alguém de fora para demonstrar que a vida não é isso. Então primeiro ele mobiliza uma nação a se enxergar de uma forma que ela está destruída, para depois iniciar um processo de restauração. Então não força a barra. Antes de mexer com o que é material, mexa com o que é psicológico. Não há restauração se você não entender que você precisa disso. Neemias tem um grande desafio de fazer e convencer as pessoas, porque eu só vou tirar alguém do fundo do poço se eu mostrar para ela que ela está no fundo do poço. Neemias se prepara, chama todos e faz uma análise calma do projeto. Não envolve ninguém, a visão foi dada a ele. Eu preciso insistir profeticamente nisso. Não compartilhe estratégia se a visão foi dada a você. Muitos vão querer dar pitaco, mas como eu vou ouvir? Eu tenho uma empresa de consultoria, principalmente recuperação judicial e extrajudicial de empresas. Eu chego e sento na mesa às vezes, olho para os caras e falo, eu vou começar a fazer um diagnóstico para entender como é que está a situação. Eles, a gente quer te dar algumas dicas. Eu falo, não, você não vai me dar dica, porque foi por causa das suas dicas que a empresa está desse jeito. Se eu estou aqui é porque você fez tudo errado. Não aceite conselhos para a restauração de gente coparticipante da destruição. Não aceite conselhos de cura de quem foi responsável pela ferida. Busque quem realmente está atrelado a essa fase da restauração. E ele inicia esse projeto e fala, vamos restaurar os muros, vamos fechar essa cidade, vamos restaurar a dignidade dela.
Neemias começa uma obra que dura 52 dias, e ele o faz com uma primazia absurda, porque ele termina 4,60 km de muros de restauração, com 34 torres, 12 portões. Os muros eram de 13,5 metros de altura, 8,5 de largura, e ele o faz em 52 dias, sem parar por falta de mão de obra e sem problema com pedreiro. Quem reconstruiu ou quem construiu aqui nunca teve problema com pedreiro? Levanta a mão. Muito bem, já sabia. Ninguém ia levantar. Neemias conseguiu. E um dia eu vou chegar no céu e vou falar: como você não teve problema? Me ensina. Neemias, ele executa um grande projeto. 52 dias. Ele termina, e quando ele termina, e aí eu entro na última fase das minhas escritas, é que ele restaura a sociedade e restaura muros. E o que é mais importante? Uma casa bem pintada ou um lar que tem paz? Mas uma coisa puxa a outra. Porque um lar de paz não consegue ter uma casa bagunçada. Você não precisa escolher um ou outro. Você precisa entender que um encaminha para o outro. Ele restaura uma sociedade. E restaurar muros foram pouco perto de restaurar uma sociedade. Quando ele termina a grande restauração, e quase não vejo ninguém ministrar e falar sobre isso, é o seguinte: encerrou em 52 dias. Que coisa linda. Deixa eu repetir. Demoraram 71 anos para fazer o que Neemias fez em 52 dias. Aí eu vou te dizer, esse livro tem fogo descendo do céu? Como tem nos livros de reis, quando Elias pede para descer fogo do céu? Não tem. Esse livro tem Deus mandando saraiva do céu, como acontece no capítulo 8 de Josué? Não tem. Esse livro tem Deus mandando 10 pragas? Não tem. Esse livro tem alguma coisa sobrenatural? Não, só o resultado. Mas e o processo? Completamente natural. Um homem focado, sem perder tempo, sem dar moral para ninguém que está fora do projeto, focado no projeto, debaixo da bênção de Deus, realizando um processo ordinário que gerou um resultado pelas mãos de Deus extraordinário. Esse é o teu problema. Tá indo bem, tá fazendo certo, perde o foco e não realiza o comum para Deus trabalhar e fazer o milagre. Então eu preciso ministrar sobre a Lírio hoje. Foca naquilo que Deus pôs na tua mão. Não olha para ninguém. Mantenha a disciplina. Quem mantém a disciplina do que Deus manda fazer, experimenta o extraordinário de Deus. E olha, irmão, pensa em um cabra que foi açoitado. Levanta Tobias, levanta Sambalate, levanta Geisem, levanta os inimigos, levanta todo mundo. Neemias não quer saber. Ele está fazendo um trabalho, ele está fazendo uma obra, e ele diz: eu não posso parar, porque eu estou fazendo uma obra. Eu gostei muito de uma frase que nós conversávamos hoje. O propósito é maior que afeto. O propósito é maior, não somente que afeto, então, meu pastor Diego. O propósito é maior que birra. O propósito é maior que desavença. Porque toda força que eu perco tentando tirar satisfação com alguém, ou tentando tratar um assunto do passado, eu estou comprometendo e tirando força útil e tempo de coisa boa do futuro. Então você escolhe. Se você serve um Deus que não tem capacidade de surpreender você no futuro, fica remoendo o passado, fica mexendo e fuçando no passado. Mas se você sabe, se você crê que você serve um Deus que o que Ele tem a fazer é extraordinariamente melhor do que qualquer coisa que você viveu, então vira a tua cabeça para frente e não olha mais para trás. Porque quem olha para trás andando para frente cai, mas quem anda para frente, olha para frente, caminha para frente, enxerga para frente, não tem tempo para o passado. O passado não pode tomar
faz um favor, diminui o teu passado, explorando o que Deus tem para você no teu futuro. E se eu pergunto sobre Moisés, você me fala sobre o grande legislador que abriu o mar. Ninguém fala que ele matou um homem no Egito, porque o que ele fez no futuro foi muito maior do que o que ele fez no passado. O trabalho foi muito grande. Depois que ele realiza a restauração dos muros em 52 dias, ele passa 12 anos iniciando um processo, restaurando a sociedade, reorganizando a sociedade. Porque Neemias, ele percebe uma coisa, e esse é o ponto principal desse meu terceiro livro. Eu gostaria que você entendesse essa palavra profética. Quando Neemias termina de fazer toda a restauração, ele entende o seguinte: tratei consequência, não tratei causa. Mas olha, foi extraordinária a restauração de Neemias, foi. Mas e aí? Tratei consequência. Mas olha, você se levantar novamente depois do tamanho da frustração, da decepção, da separação, de tudo que aconteceu e dos traumas. Sim, mas você tratou consequência. Você se levantou de consequências. Neemias entende isso e ele fala: peraí, será que isso pode acontecer de novo? Por que Jerusalém foi destruída? Pelo abandono a Deus, às tradições, aos princípios e aos valores. Porque toda vez que eles quebravam uma lei de Deus, eles não quebravam simplesmente uma lei que constava naquilo que eles chamavam de Constituição, que era a lei judaica, 613 leis. Não era somente uma quebra de lei, era uma quebra de relacionamento, era uma quebra de princípio, era uma quebra de valores. Ou você não percebeu que todas as desgraças que você viveu estão diretamente atreladas e são consequências de quebra de valores, ou por você ou por alguém? E aí eu pergunto e faço essa pergunta constantemente. Fiz essa pergunta para mim. Enquanto eu escrevi, eu falava: quantos Neemias Deus vai ter que levantar, se você não entender o motivo da tua desgraça? O problema, né, Flávia, e nós conversávamos isso, o problema é que ninguém faz autoavaliação quando está bem. Peraí, até quando Deus vai precisar usar a desgraça e o sofrimento para te ensinar? Por que não estamos com os nossos ouvidos e mente maduros o suficiente para, depois de vencer alguma coisa ou sobreviver a alguma coisa, pararmos e falar: qual foi a causa disso? Neemias olha os muros restaurados, a sociedade restaurada. Ele olha e fala assim: mas por que isso aconteceu? O que eu posso fazer? Porque eu não sou eterno, eu não estou aqui para sempre. O que eu faço? Então Neemias entende que ele precisa tratar a causa. A causa é a retomada dos valores e o bloqueio de tudo que se foi feito de errado. Mas não, parece que a gente sobrevive. Uma mulher que sobrevive a uma separação junto com o homem. Então é um casal, eles sobrevivem. A separação foi dolorida, foi dolorosa. Eles resistem, saem feridos, porque rompimento sempre gera ferida, principalmente de casamento, porque somos feitos para ser um, e quando descola, rasga, separa. A dor foi muita. Os traumas criados nas crianças é gigantesco, porque quem sofre são os filhos, pela falta de equilíbrio dos pais. E aí sabe o que acontece? Houve talvez uma traição, houve talvez uma desavença, houve uma quebra de princípio. E nessa quebra de princípios, simplesmente
simplesmente poderiam parar e analisar o que fizeram e uma autocrítica, mas ninguém faz autocrítica. A gente é bom para achar crítica nos outros, mas fazer uma autocrítica, uma autoavaliação, ninguém faz. E aí eles não fazem isso, e aí a relação vai continuar, porque está o pai de um lado, um novo relacionamento, a mãe no outro, e aí começa o pai querendo entrar na justiça para baixar a pensão, a mãe fazendo alienação parental, e uma nova desgraça se faz. Por quê? Porque não revisitaram valores. Errar, você pode, mas permanecer no erro é exatamente o que Neemias não quer. Vocês erraram, caíram em desgraça. Até quando vocês vão permitir que um abismo puxe o outro? A empresa quebrou, foi duro você segurar isso. Vai abrir uma outra e vai errar no mesmo lugar. Por quê? Porque não aprendeu os princípios da bênção da abastança, não aprendeu os princípios de organizar, de gastar menos do que se ganha. Neemias vai visitar valores. E peraí, eu quero criar meu filho. Seu filho é um desbocado, porque você deu para o seu filho, dizendo: eu vou dar para o meu filho o que eu não tive. E o que você teve? Você está dando, porque você não recebeu luxo, mas recebeu disciplina, recebeu limite, recebeu conduta, recebeu caráter. Você pedia a bênção para tua mãe e teu filho nem olha na tua cara quando você chega. O lar e a mesa sempre foi um ambiente sagrado, mas hoje as pessoas nem compram mais mesa, ninguém senta. Neemias está trazendo um recado, e eu quero trazer isso nessa noite. Quem resgata os princípios e valores é você, porque são eles que vão te proteger da próxima desgraça. Famílias destruídas podem ser reconstruídas? Podem, mas estão sendo reconstruídas pelo quê? O que você está pondo como fundamento da reconstrução? Porque uma reconstrução se dá em que você prepara o ambiente para levantar. E normalmente quem reconstrói, reconstrói menor ou maior? Oi? Menor ou maior? E aí você vai pôr sobre as mesmas estruturas? Eu tinha um prédio de 5 andares, vou fazer um de 20 e coloco as mesmas estruturas? Eu forte, será mesmo? Eu olho para trás, vejo a família e falo assim: eu quero ter uma família melhor. E aí eu faço o pior. Neemias entra em uma vibe que ele vai assim: eu preciso restaurar os valores. Ele busca o livro da lei e fala: está aqui o manual. Voltemos a orar em casa. Voltemos a ter respeito pelo pai e pela mãe. Voltemos a respeitar a esposa e esposo. Voltemos a respeitar quem é a cabeça do lar e quem é a mulher que edifica o lar. Devemos voltar a respeitar e demonstrar ao filho que eu não digo para o meu filho que ele tem que ser honesto. Eu mostro para o meu filho que eu sou honesto, e meu filho aprende com o meu exemplo, não com a minha boca. Eu entro no ambiente da minha casa e demonstro que a minha casa é um palco de ensinamento de valores. A minha mesa é uma mesa de discussão de princípios. Eu preciso restaurar valores e tradições. Por quê? Porque a desgraça está logo ali. Para decair é rápido, para construir é difícil. Pegue na mão de alguém, fala: a construção dos princípios é feita por você. Ele passa, preste atenção, 52 dias reconstruindo o material, 12 anos reconstruindo o impalpável. Não desista, não desanime, não esmoreça,
fique firme. Mostre o que são princípios e valores. Abra a tua Bíblia. Viva o Evangelho de Cristo. Viva os valores bíblicos sobre a tua história. Mantenha-se firme. O que a sociedade faz não determine o que a igreja faz. A igreja se posiciona frente à sociedade. Ela não anda. Nós somos a última trincheira da sociedade. Sabe o que Neemias percebeu? Que o rei contaminou o povo. Ele também percebeu, Diego, que os sacerdotes lá do templo corromperam também seu povo. Mas ele percebeu que a última trincheira para manter a moral e os valores era o lar das pessoas. Então ele dizia de forma bem clara: vamos restaurar. É por isso que cada parte do muro não foi dado a um homem, foi dado a uma família. Levante as suas mãos para os céus. Neemias entregou cada parte do muro para uma família, não para uma pessoa. Por quê? Porque famílias reconstroem sociedades. Famílias restauram famílias. Famílias restauram cidades. E eu preciso ministrar isso. A tua família será o alicerce de restauração de sociedades destruídas. Não é fácil construir um casamento de paz e honrado. Não disse que não tem desavença no casamento, mas tem o entendimento. É difícil montar um negócio no Brasil honrado, formalizado, correto, todos os direitos, tudo bonitinho. Não é fácil. É 52 dias para muros, são 12 anos para pessoas. Porque lidar com pessoas não é fácil. Se o maior mestre que pisou nessa terra ainda foi traído por uma pessoa, quem é você? Ele termina depois de 12 anos. E é aqui que mora um perigo muito grande. Ele volta para Suzã. Ele já foi aclamado governador de Jerusalém. Quando ele vai embora, você vai ver isso no capítulo 13. Depois em casa você olha. Na ausência de Neemias, porque ele fica 2 anos ausente de Jerusalém, o templo é corrompido, a oferta é corrompida, o sacerdócio é corrompido. Eliasibe, o sumo sacerdote que regia o templo, e todos os levitas, coloca o Tobias, inimigo mortal de Neemias, dentro do templo. Ele era um amonita. Deixa eu te explicar. Não se colocava ninguém dentro do templo sem ordem, se ele não fosse do ambiente sacerdotal. Um amonita, por ordem divina, não podia conviver em Jerusalém. Mas o Eliasibe põe no templo, no lugar sagrado, gente que não podia se conviver nem em lugar público. Eu vou dizer muito calmo isso. Para de pôr gente na tua intimidade, no teu lugar sagrado. Gente que não deveria nem você estar convivendo no meio da rua. Os levitas que Neemias colocou para cuidar das portas do templo vão embora, passando fome. O templo é esquecido e o povo vai embora. O povo vê o templo corrompido, não oferta mais. A sociedade gera um caos. E em 2 anos, 12 são destruídos. O problema não é restaurar a tua casa, a tua história, a tua vida e o teu coração. O problema é sustentar e ser o guardião dessa restauração, para que ela dure. Pega na mão de alguém e fala: você fez restauração, não foi reforma. Reforma é temporária, restauração é definitiva.
caminho para um final para dizer isso para você. Por causa de amizades, por causa de dinheiro, por causa de beneficiamento, por causa de recursos, por causa de status, comprometeram um que o homem levou 12 anos para fazer, e antes disso 71 anos para fazer. Aí eu te pergunto, por que é que você baixou a guarda? Quanto vale os anos do teu esforço para se recuperar, para você ir e se entregar de novo na mão de quem não presta? Quanto valeu a tua lágrima quando você estava ferida e ferido, quando você estava no meio do pó, quando você estava com a cara no chão e você estava lá dizendo: eu não vou nunca mais, Senhor, se tu me der uma oportunidade nova, nunca mais eu vou permitir isso. Mas parece que a tua mente é fraca, ou você é um esquecido. Não pode. Às vezes, sabe por que Deus permite facada gerar cicatriz? Por quê? Porque se não tiver cicatriz, você esquece. E Deus precisa criar mecanismo em você para que você não esqueça. Porque cicatriz, sabe o que é? Cicatriz é o sinal que você foi esfaqueado, mas não dói mais. Será que você não entende isso? A tua guarda baixou por quê? Não estava apto para poder assumir uma nova situação? Por que você permitiu as coisas acontecerem? Que trabalho todo aquele foi jogado no lixo? Porque a Bíblia diz que Neemias está lá em Suzã, e Eliasibe pega Tobias, o homem que foi o traidor, foi contra todo o projeto, foi contra tudo e contra todos, foi declarado a Neemias, e põe ele dentro do templo para receber o de melhor. Ele nem sabe do que está acontecendo. Por quê? Porque os inimigos, tem certos inimigos que esperam você virar as costas para atacar você, e Neemias está distante, 1560 quilômetros de distância, só que ele está voltando. E o retorno de Neemias é o retorno da sanidade para quem está se fazendo de bobo ou está sendo trouxa demais. Neemias está voltando, e Deus está preparando o retorno de Neemias, porque o que ele ajudou Neemias restaurar não vai ser destruído por qualquer um que não tem compromisso com o projeto. A Bíblia diz que Neemias está voltando, e deixa eu te dizer, o Senhor me trouxe aqui para deixar uma palavra final nesse contexto dessa palavra. O Senhor vai tirar a ingenuidade de certas pessoas que estão permitindo alguns bagunçarem aquilo que você demorou tanto para construir, e o Senhor vai tirar, o Senhor vai dar uma poda nessa paciência enorme que você tem com certas pessoas, em que o próprio Cristo não aceita e não tem paciência com gente sem caráter. Porque quando Jesus chega no templo, ele saca do chicote e fala: vocês não vão fazer da minha casa bagunça. Aguarda o que eu estou te dizendo. Neemias vai voltar, e a mordomia de Tobias, o traidor, vai acabar. Pega na mão de alguém, por gentileza, e fala: a mordomia de certos Tobias vai acabar esse ano. É profético. Se você quiser receber, você recebe. Parou de gente ficar achando que você é trouxa. Parou gente querendo pegar dinheiro seu. Acabou a história de gente querendo passar você para trás. Hoje o Senhor te dá autoridade. Põe para fora, põe para fora, põe para fora, põe para fora. Tira de linha, tira de rede, desbloqueia. Sai.
Não, vem comigo. Eu preciso que você entenda. A Bíblia diz que Neemias chega em Jerusalém. A primeira coisa que ele ouve é que Tobias, o traidor, está enfurnado no templo. Sabe o que Neemias faz? Não tem conversa, não tem bate-papo, não tem nenhum tipo de passividade. Não tenha diálogo com gente que não presta. Lá vem Neemias. Ele está entrando no templo. Todo mundo está assustado. Ele está entrando. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Ele chega nos aposentos de Tobias. Ele tenta uma conversinha? Não, porque tem gente que você não conversa, você exclui. Lá vem Neemias, eu estou falando é Bíblia. Neemias está vindo, sai da minha frente, sai da minha frente. A Bíblia diz que ele vê o quarto cheio das coisas de Tobias e da família de Tobias. Os mesmos que falaram mal, os mesmos que tocaram na tua moral, os mesmos que tentaram te derrubar, e você dando moral porque você é bonzinho. Se liga. Eu tô sentindo o ambiente profético. Acabou de boba, eu só tenho a cara. Eu não permito mais bagunçar o que Deus e eu demoramos anos para restaurar. Pega na mão de alguém e fala: nós não vamos deixar virar bagunça esse negócio. Tobias vai pra rua. Levante as duas mãos que eu quero ministrar. O Senhor te dá autoridade. Até tua voz vai engrossar. Vai bradar como um trovão e vai falar: aqui não. A minha casa foi Deus que deu. A minha família foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Tobias, acabou a bagunça. Se eu estou, temer por quê? Guardado por. Você pode ficar de pé? Prover de novo. Haja o que. Ei, a Bíblia diz. Neemias não chega assim não, Natália. Faz assim: olá, Tobias, você está bem? Você, por gentileza, poderia se retirar? Porque aqui não é lugar para você. Você está bagunçando tudo que nós fizemos. Você bagunçou, você gerou contenda, você gerou intriga, você gerou fofoca, você gerou desunião. Sabe o que ele faz? Ele não conversa, que ele vem pegando as coisas. E a Bíblia diz que ele vai jogando na rua. Na minha casa não. Na casa de Deus não. Na casa de Deus não. Na casa de não. Pega na mão de alguém e fala: sem diálogo, só tira, só exclui e deixa o ambiente livre, limpo, para Deus trabalhar e completar a restauração na sua história. Quem crê, levante a mão e diga amém. Só Deus e você sabe tudo. Quando Neemias faz tudo isso e põe para fora, ele restaura a credibilidade. Eu vou dizer de novo: o meu Deus restaura a credibilidade. Mas de onde você tirou isso? Simples. Sabe qual é o profeta que profetizou na época de Neemias? Malaquias. E sabe qual foi a profecia dele? Ei, trazei tudo à minha casa e fazei prova de mim. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou botando a minha credibilidade na reta pelo trabalho que Neemias está fazendo.
pega na mão de alguém e fala: meu Deus vai retomar a credibilidade da sua história. Você arranca e limpa o templo e tira Tobias, e Deus se responsabiliza pela credibilidade da sua história. Mas você precisa entender: é tirando Tobias e trazendo Deus. Encerro dessa forma. Deus te trouxe aqui, não foi à toa. Você precisava de uma chacoalhada. Gastou tanto tempo se recompondo, se curando e restaurando a tua história, para deixar qualquer Zé Banana entrar e bagunçar? Vai entrar não. Acabou a mordomia de Tobias na